Meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui no centro do Rio de Janeiro, numa área que é conhecida como Sítio Arqueológico Cais do Valongo. Fica na Praça Mauá, próximo ao Hospital dos Servidores. Essas construções lindíssimas, onde esse hotel lindo, maravilhoso, chamado Barão de Tefé, fica localizado. E aqui eu vou mostrar para vocês agora o sítio arqueológico que foi descoberto recentemente, que todo mundo já sabia que estava aqui. Isso foi da época do desembarque de escravos, dos 300 anos de escravidão no Brasil. Isso agora está aberto ao público. Foi feito um trabalho muito bem feito pela prefeitura de revitalização dessa área. Quando começaram a escavação, descobriram aqui um verdadeiro sítio arqueológico. Aqui onde negros eram negociados, e um negro custava o preço de um cavalo, 4 contos de réis. Essas pedras receberam negros africanos em toda a sua extensão. Eu me sinto muito envergonhado por isso, por essa escravidão aos negros que vieram para cá, vieram trazidos, eram vendidos na África. E muitos historiadores dizem que a história não é contada como saindo da África, e sim da Europa. Alguns historiadores afirmam isso. Eu já li muitos livros que falam sobre isso, mas a grande maioria diz sim que o negro foi escravizado da África diretamente para o Brasil. Os escravos eram trazidos para essas pedras, eram negociados aqui e daqui transportado para as fazendas. Muitos negros que eram doentes tinham outro tipo de mercado. Pessoas compravam esses escravos doentes e os levavam para recuperação e ganhavam muito dinheiro vendendo depois que esses escravos estavam recuperados. É uma história muito triste. Em meio a essa lua bela, a história está aqui. Estava enterrada, ela foi desenterrada, mas a gente não vê muita empolgação das pessoas vindo para cá não, inclusive de negros que sequer querem saber o que aconteceu, sequer vêm para cá para visitar. Eu sinto muito por isso, porque uma história dessa não poderia ser deixada de lado. Provavelmente aqui a água chegasse. Hoje foi feito esse arco, e ali tem uma história bonita para ser contada. As pessoas visitam esse local e está faltando mais coisa. Está faltando se conhecer a história, está faltando se passar a história que aqui foi vivida. Aqui milhões de pessoas foram compradas, foram vendidas, foram açoitadas, foram mortas, foram estupradas, tiveram suas vidas cortadas, eram separadas de suas famílias para evitar as rebeliões dentro das embarcações. Portanto, esse aqui é o Cais do Valongo. E muita história triste aconteceu. Pessoas vêm para cá, guias contam a história. Vamos descer um pouquinho para a gente fazer ali uma tomada da parte de baixo. O que eu acho muito importante é que a história fosse apurada, fosse contada. E aqui, como era no passado, o sítio arqueológico do Cais do Valongo. Em memória. O Cais do Valongo, o circuito de herança africana, foi construído em 1811 para o desembarque e comércio de africanos escravizados. Remodelado em 1843,
como Cais da Imperatriz, foi aterrado em 1911 para dar lugar à Praça do Comércio. Em 2011, foi redescoberto nas obras do Porto Maravilha. Para que a gente possa ter uma ideia do que foi a escravidão no Brasil, é uma pequena ideia. Como todos nós sabemos, a nação brasileira não prima muito pela intelectualidade. Nos últimos 100 anos, nós tivemos a consciência, começamos a ter consciência e que todo mundo poderia ter uma melhoria no seu estudo. A partir da década de 40, década de 50, o analfabetismo caiu muito no país e a partir da década de 1980, isso se intensificou muito mais por novos governantes. Infelizmente, nós tivemos uma paralisação em governos intermediários que não primam pela intelectualidade. E essa intelectualidade realmente vai fazer uma falta muito grande para a nossa história. Nós vamos viver uma mazela social muito grave, muito séria, que nos forçou a tomar decisões muito drásticas ultimamente, por governos que não sabem o que é a intelectualidade do outro. Isso é muito preocupante. Se nós persistirmos com isso, nós teremos um atraso, não só de 500 anos como tem o Brasil, nós teremos um atraso de 1000 anos. Nós entraremos na idade das trevas de novo. Isso é muitíssimo preocupante. Eu não sou historiador, eu gosto muito da história, eu gosto muito do Rio de Janeiro, gosto dos centros que aqui estão. É um centro de uma cidade, de uma megalópole, mas tem diversos centros. E hoje a gente pode presenciar isso aqui. Eu me sinto um privilegiado por poder estar diante de uma descoberta tão grande como essa e que pedras que estão aqui, que foram geradas aí há milhões de anos, estampam a história do Brasil, uma história que veio lá do outro lado do oceano e é uma história africana.